Boa tarde, pessoal. Tudo bem? A gente tratou no sábado passado da parábola do administrador infiel, lá em Lucas 16. Fomos do versículo 1 até o versículo 8. E agora acabamos na continuidade, que não é a parábola, mas é a continuidade do texto, do versículo 9 até o versículo 13. Como eu disse no sábado passado, nós temos bastante dificuldade no texto para deixar tudo muito claro, né? E esses dois blocos, apesar de ter uma continuidade na sua Bíblia, né? E você está lá no capítulo 16 de Lucas, do primeiro versículo, conforme no sábado passado, eles tratam de temas diferentes, apesar de estarem num único bloco escrito aí. É importante porque todo o material da Bíblia, isso é importante nas nossas aulas de escola dominical, a gente entender que muitas vezes o bloco tem uma continuidade de escrito, mas ele não é necessariamente tratando de um mesmo assunto. E você precisa compreender essas nuances quando acontece. Às vezes você tem um texto onde seria bom que fosse igual um filme, né? Existe até um livro do Antigo Testamento que o autor tenta escrever a sequência cronológica como aconteceu, pegando os versículos bíblicos e os colocando encadeados, né? Mas não é o que acontece aqui na Bíblia. A gente pega uma sequência e essa sequência não aconteceu necessariamente no mesmo momento, na mesma condição, e é preciso você identificar isso. E é o que ocorre aqui. Nós pegamos o versículo 1 até o 8 e do 9 em diante algumas mudanças. Até a temática pode parecer que é a mesma, mas não é. Então, assim, eu queria dividir com você, vou ler o texto bíblico e a gente vai fazer uma pequena análise desse texto. Essa é mais rápida do que a anterior, para a gente fechar esse tópico. Lembrando que, como escola, né, nós estamos não tratando de um sermão e tudo, mas tratando de como ler a Bíblia, muitas vezes com seu grau de dificuldade, para que você não se surpreenda com determinados textos, que esses que eu escolhi do sábado passado para agora, eles podem sugerir um pensamento diferente. Esse que a gente vai ler agora, inclusive o escritor, né, vai colocar uma ideia de sarcasmo, um certo sarcasmo, só para você pensar a respeito. É um tipo de coisa que você usa no seu dia a dia, né? De uma maneira mais direta. Você pode brincar com uma criança pequena, né? Você vai dizer assim: olha, não coloca o dedo na tomada, ou talvez nem seja a melhor maneira de fazê-lo, porque você vai chamar atenção para o ponto negativo, né? Mas numa pessoa mais nova, numa criança, você vai dizer: não coloca, isso é perigoso e tal. Se é um adulto, ou pelo menos uma criança mais madura, né? Mais para adolescente, você pode usar um método de sarcasmo, dizendo o seguinte: vai lá, coloca o dedo na tomada e você vai ver as consequências. Ou seja, você não quer que ele coloque o dedo ali, mas você usa de sarcasmo para chamar a atenção para um mal maior que está ali. E esse texto, ele vai usar esse tipo de literatura, esse tipo de maneira de falar, para que você, leitor, tome uma decisão. O que você vai fazer? Você vai botar o dedo na tomada, não vai botar? E essas nuances precisam ser percebidas. Senão, se não tiver esse sensor, você vai com certeza achar que é para botar o dedo na tomada. Não, minha mãe mandou botar o dedo na tomada, não foi isso. Havia uma maneira de se expressar aonde se quer que você reflita a respeito daquilo que está sendo dito. Dito isso, eu vou ler o texto e a gente vai refletir sobre essas nuances, tá bom? Então, diz assim lá no versículo 9 do capítulo 16 de Lucas, tá? E eu vos recomendo,
das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que, quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origens injustas, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Esse texto final, inclusive, é de nosso conhecimento, a gente usa bastante, mas o inicial a gente não costuma usar, né? Bom, como eu disse, né? Então, logo no versículo 9, e eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Lendo assim, parece que Jesus está dizendo que você tem que se relacionar com alguém que é desonesto, né? Fazer amigos de riquezas de origem iníqua. É aquilo exatamente que eu falei. Olha, cuidado, vai botar o dedo na tomada, né? Porque esses amigos, né? Quando ele chega no final, ele fala, eu vos recomendo das riquezas iníquas fazer amigos. Ou seja, isso mesmo, continue fazendo esse tipo de relação, né? Para que quando aquelas vos faltarem, ou seja, quando faltar riqueza, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Eles não estarão lá, né? Ou seja, se associe a eles, continue se associando a esse tipo de coisa, para que eles também os recebam nos tabernáculos eternos. Eles não estarão lá. Ou seja, toda a sua providência, tudo que você exercer ou até gastar sua energia na gestão de algo que não é correto, certamente vai, usando o termo nosso, vai ter dado a ser falho, a falência. Não é possível. Isso não vai acontecer. Então a orientação aqui do eu vos recomendo é um modelo, segundo alguns autores, né, e eu caminho com eles, que há um sarcasmo aí, e ele é desconectado lá da parte anterior, como eu falei no início, porque antes havia um mordomo, né, que tinha uma dívida, que tentou se aproveitar, né, entendendo do esplendor da graça de Deus. Isso a gente falou no sábado passado. Ele acreditava nisso, e a valorização dele também é um texto difícil de compreensão. Ele foi elogiado justamente por reconhecer que a graça de Deus ela é imutável. O problema, que é o único link que existe entre aquele anterior e esse, é você permanecer nos seus caminhos incorretos, acreditando que a graça de Deus sempre vai permanecer. É aquela figura do filho, né? A mamãe vai me perdoar, eu vou continuar errando. Mamãe é correta, eu vou continuar fazendo errado, tá tudo certo. Pode fazer, pode errar, né? Que a gente vai ter sempre a disposição, a graça de Deus sobre a nossa vida. Esse é um pensamento absolutamente incorreto. E há uma coisa muito importante nisso, né? Considerando aquela outra parábola que lemos anteriormente, da mulher que estava lá se colocando à disposição do Senhor e tal, jogando as suas lágrimas, enxugando com seus cabelos, é que a postura de quem realmente recebeu a graça do Senhor é diferente. Ele se reconhece de uma maneira diferente. Quando isso não acontece, você se aproxima de novo naquela parábola anterior do fariseu. A atitude é tudo. O comportamento diante daquilo que Deus nos possibilita de vida, né? Os nossos recursos, o dinheiro, tudo. Ele
tem muito a ver com a sua atitude diante disso. Se você tem uma atitude sempre acreditando que Deus é misericordioso, e Ele é, mas entender que Ele é justo também, e Ele sabe dividir bem as coisas, por cada um, a atitude de nós, né? Lembrando daquele texto de Davi, né? Onde ele se relaciona com a mulher de Urias, e quando ele é informado de que, pelo profeta, de que ele cometeu aquele crime, ele se dá conta daquilo ali, ele pede o tempo todo perdão e tal, e o profeta fala com ele, não, olha, você vai ser perdoado, sim, Deus é misericordioso, mas, vírgula, essa criança vai morrer, ela está grávida, né? Esse seu filho você não o terá. E Davi o tempo todo clama pela graça do Senhor, chora, se debruça, pede tal coisa, mas aquilo ocorre, ou seja, a criança morre. Vejam lá o texto bíblico. Então isso aí mostra muito bem a relação entre misericórdia de Deus e justiça de Deus. Há um equilíbrio de forças que Ele faz, não eu. Não com os meus códigos, não com o meu dia a dia. Então aqui nós, ficando claro isso, esse texto vem nos trazer esse tipo de sarcasmo, né? Eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazer amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. E ele continua, quem é fiel no pouco, aí já o sarcasmo já vai mudando para um outro tipo de leitura, né? Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Ou seja, eu vou continuar no versículo 11. Se, pois, não vos tornaste fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, que vos confiará a verdadeira riqueza? Quem vos confiará a verdadeira riqueza? Quem? Então, ele amplia o sarcasmo das relações de administração da riqueza. Primeiro que a riqueza aqui, a palavra riqueza, o termo que é usado aqui é mamon. Então, a ideia de um Deus, entendeu? Um Deus diferente do Deus de Yahvé, né? Então, como a riqueza no sentido de nada contra ser rico, mas é a riqueza no sentido daquilo que não é abençoado por Deus, naquilo que não é administrado pelo Senhor na nossa vida. Como administramos isso? Isso é importante a gente compreender, porque ele fala, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, ou seja, em qualquer relação que você tenha com Deus, naquilo que lhe é provido, é preciso haver fidelidade, porque se você não consegue ser fiel quando a tua vida muda de situação, a situação ela entra em desequilíbrio. Você não pode ser numa situação de vida e outro em outra. A ideia de Deus é a ideia de que quer trazer para nós uma coerência de vida, você ser coerente. Existem pessoas que a gente conversa, a gente vê isso na televisão, político muda de face toda hora, diz uma coisa, diz outra, e você fica perdido diante daquela relação entre você e aquele político que você provavelmente acredita e tal, ou que seja na sua casa, que seja em qualquer outro lugar. Se, pois, não vos tornaste fiéis, versículo 11, na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Esse trecho também é muito, muito complexo, né? Porque, afinal de contas, eu vou ser fiel na aplicação de riqueza de origem injusta. Esse vínculo aí é um vínculo que vai me trazer a condição seguinte: a origem de todas as coisas, no final das contas, Deus não precisa de moeda nenhuma de ninguém. É certo isso. Mas se eu, como administrador daquilo que se coloca à minha mesa, aqui ele fala de riqueza injusta, e ele fala o seguinte, na aplicação do alheio, ou seja, o que não é meu. Nesse ponto há um vínculo com o mordomo. Nesse ponto é um pequeno ponto de vínculo da história do mordomo, ou seja, eu tenho que administrar aquilo que é alheio a mim.
eu tenho que ser fiel em qualquer situação. Se eu não consigo ser fiel na aplicação do alheio, ele vai falar isso lá no versículo 12, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores. Ele fecha a questão. Então, ele deixa uma situação aqui no versículo 11, no final, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Ou seja, se aquilo que está na tua mão, se aquilo que você administra, como você conduz, você não consegue ser fiel, você não consegue administrar aquilo ali de maneira correta, afinal de contas, quem vos confiará a verdadeira riqueza? E aí ele vai falar justamente da verdadeira riqueza, do verdadeiro, do que tem sentido realmente, não do dinheiro ou das condições todas. Ou seja, se aquilo que está diante da sua vida você não está conseguindo administrar, como alguém vai te confiar algo maior? Em geral, todo líder sabe muito bem disso, é muito comum, e você como pai, como mãe, é muito comum ao longo da vida do seu filho, e você como líder, você ir dando tarefas cada vez mais complexas. É assim que se aprende. E você vai dosando aquelas tarefas, de tal maneira que, percebendo que ele dá conta daquilo, seja ele seu filho, seja ele o seu subordinado numa relação de trabalho, opa, deu conta disso, então mais um pouquinho, e dou mais um pouquinho. E percebendo essa fidelidade. Agora, quando a pessoa se enrola naquilo que tem a fazer, naquilo que está na sua mão para fazer, Deus está perguntando, e aí? Se você não é fiel aí, se você não consegue administrar, não por incompetência, não. Ele está tratando de desonestidade. Desde o início ele está tratando de desonestidade, tentando ser desleal com as coisas que estão sendo lhe oferecidas. Mas até sobre essas que você está sendo desleal, ele exige a administração correta. É muito longe da nossa realidade para a gente compreender. Ou seja, está desleal, mas você precisa administrar corretamente. E essa administração correta, ela vai fluir de várias maneiras. E no fim ele diz o que é muito claro para nós, né? E aí esse texto você já tem mais facilidade de compreensão, onde você não tem como servir a dois senhores. Nós fazemos isso em muitas ocasiões da nossa vida. Não necessariamente só quando administramos questões financeiras. A gente não consegue ser um o tempo todo. E vou dizer para vocês, seguir a sua própria conduta ética correta, uma conduta que Deus espera de nós na administração da nossa vida, da administração das nossas ideias, da administração da nossa casa, e ter uma linha coerente de vida, equilíbrio, para que a gente siga a um só Senhor, que tudo que está sobre a nossa administração, as nossas decisões, sejam elas, você pensou em política aí? A nossa decisão política precisa passar por um filtro do que Deus tem nos orientado. A nossa decisão de casa tem que passar por isso. E não significa que você vai estar de um lado ou outro da situação. Apenas tem que ser coerente com a ação de Deus na sua vida. Isso é importante. Porque quando você é coerente, quando você tem uma vida que as pessoas olham e digam assim, olha, ele é a mesma pessoa. Ele é a mesma pessoa na igreja. Ele é a mesma pessoa na sua casa. Ele é a mesma pessoa no trabalho. É a mesma pessoa, há uma coerência. O que Deus quer dizer para mim e para você não acenda uma vela para um e outra vela para outro santo, é o ditado popular. Procure ser coerente naquilo que Deus tem te dado a utilizar, não só bênçãos materiais, mas tudo quanto Deus te coloca à mão. Não tem como a gente servir a dois senhores. Esse é o grande enlace do texto aqui. E a gente deixa isso passar
porque costuma usar só os versículos finais e não nos atentamos, né, para alguma coisa muito importante para a gente finalizar. O autor aqui quer duvidar que Deus confie a sua verdade para alguém desonesto com ele. Isso é pior dos mundos. Quando você quer a verdade de Deus, quando você anseia por ouvir a Deus, quando você anseia por conhecer a Deus, mas quando você mais quer essa água, como Jesus mesmo falou, se me conhecesses, você nunca mais teria sede, essa sede, né, da verdade de Deus, para que você tome decisões corretas e tudo, ela só vai ser depositada na tua vida se você servir a um só Senhor, a Ele. Caso contrário, invariavelmente Deus vai permitir que você use dos seus atributos intelectuais, sua inteligência, e faça as manobras de vida que queira fazer. É isso que começou o texto para a gente, não foi isso? Eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazer amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Entendeu o sarcasmo agora? Está dizendo o seguinte: a verdade do Senhor não nos chegará à porta, à mente, ao coração, se permanecermos fazendo algo que é para servir a um outro Senhor, senão ao nosso Senhor. Difícil o texto, mas a mensagem é essa. Espero que vocês fiquem com Deus e aproveitem bastante o seu sábado e até a próxima parábola.